Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e eu dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chambra. E hoje nós trazemos-vos um tema perfeitamente apelativo para qualquer pessoa que tenha o mínimo de curiosidade a entender o mundo em que nós vivemos e aquilo que nós percebemos como a realidade. E essa é, de facto, a pergunta de 1 milhão de euros. O que é, afinal, a realidade? Durante muitos séculos e milénios, gerações e gerações de sábios, de filósofos e de estudiosos tentaram responder a essa pergunta através de extensos tratados de filosofia. Mas a verdade é que nenhum deles foi tão bem sucedido e nem encontrou uma explicação tão concisa e tão precisa para o que era a realidade como um filme que saiu no final da década de 90. É verdade, esse filme é a Matrix. E se bem se recordam, nesse filme toda a população estava adormecida dentro de uns invólucros ligados a um programa de computador que nos cria a ilusão de uma realidade que não existe e que não estamos a viver. Neste estado de adormecimento, as pessoas nem se apercebem que aquilo que estão a viver e a experimentar não é realidade. E são por isso facilmente manipuláveis por um exército de máquinas que apenas pretendem alimentar-se e explorar a sua energia vital. E isto, meus queridos, é exatamente o que se passa na vida real, com duas únicas diferenças. Quem explora e se alimenta a nossa energia vital não são as máquinas, mas é uma elite toda poderosa e o programa que simula a nossa realidade não é um programa informático, mas são os nossos próprios sentidos. A verossimilhança deste filme com a vida real é tão grande que houve imensa gente que passou a denominar a grelha de padrões e comportamentos que regem a sociedade como a Matrix e, portanto, a Matrix passou a cunhar a realidade. Mas voltemos à pergunta inicial deste vídeo, que era: o que é afinal a realidade? E eu vou começar por responder a essa pergunta mostrando-vos exatamente o que é a realidade. E pronto, já vos mostrei o que era a realidade. Mas alguns de vocês estão a dizer: Luís, mas nós não vimos nada, tudo que nós vimos foi uma parede vazia. E eu respondo-vos: não viram nada porque não havia nada para ver. E se tivessem visto alguma coisa, era uma mera ilusão dos vossos sentidos. Mas vamos particularizar. Eu trouxe aqui o objeto, uma maçã vermelha. Eu podia ter trazido outro objeto qualquer, mas trouxe uma maçã vermelha porque, através de várias sinopses, nos conduz em primeiro lugar ao Jardim do Éden e em segundo à maçã de Newton, que nos concedeu a gravidade e a gravitação universal. E se há alguma coisa que nós podemos dizer à partida sobre este objeto é que ele é redondo, sólido e vermelho, não é verdade? Eu respondo-vos: não é verdade. A cor dos objetos é definida pelas ondas luminosas que o objeto não consegue absorver. A verdadeira cor do objeto foi uma cor que o objeto conseguiu absorver. Quer dizer que nós estamos a olhar para uma cor que o objeto refletiu. O que quer dizer que se alguma coisa nós podemos afirmar com segurança sobre esta maçã é que ela não é vermelha. Mas tal como Alice no País das Maravilhas, vamos entrar mais profundamente dentro desta toca de coelho. Nós há bocado também dissemos que esta maçã era um objeto sólido. Mas vamos lá ver, esta maçã é constituída por átomos e os átomos são formados por um pequeno núcleo central, onde existe um bocado de matéria, e depois por uma nuvem de eletrões que gira a uma velocidade estonteante à sua volta com uma quantidade infinitesimal de matéria. Mas vamos lá ver, se esta maçã fosse o núcleo do átomo e a puséssemos no centro de um campo de futebol, os eletrões andariam a girar à sua volta muito fora das bancadas onde normalmente fica o público. E estamos a falar de 3, 5 ou 20 km. É uma distância astronómica do núcleo do átomo. O que quer dizer que existe um bocadinho de matéria no centro do átomo, um bocadinho de matéria infinitesimal a girar à sua volta e tudo o resto é espaço vazio. Portanto, a matéria é formada basicamente por espaço vazio. Mas agora vocês perguntam: Luís, mas a matéria é sólida, então como é que, se o átomo é um dos constituintes da matéria, como é que o átomo é quase só espaço vazio? Vamos lá ver, tudo provém do vácuo quântico. O vácuo quântico também pode ser chamado o campo quântico, onde tudo existe em potencial. E todos esses elementos, à medida que vão ganhando complexidade, vão perdendo em velocidade e vão perdendo em informação. Portanto, quando chegamos ao nível do átomo e depois da molécula, e depois do tecido, e depois do organismo, e depois do ser, nós vamos perdendo sempre mais informação, mais frequência e mais velocidade. Eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, para nós estarmos aqui a comunicar uns com os outros, o nosso cérebro funciona num intervalo entre os 12 e os 15 ciclos por segundo.
Como somos todos pessoas inteligentes, vamos partir do princípio que o nosso cérebro está sempre a funcionar entre nós a 15 ciclos por segundo. Ora bem, o eletrão dentro do átomo funciona a 15 trilhões de ciclos por segundo. Vamos lá ver a diferença de velocidade entre o nosso cérebro e a velocidade do eletrão. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o eletrão gira tão rápido dentro do átomo à volta do núcleo, quando quer que a gente ponha o dedo, encontra sempre o eletrão. Ele está em todo o lado e não está em lado nenhum. Portanto, a diferença de velocidade que nós temos num corpo físico e a velocidade que um eletrão tem dentro do átomo não pode sequer ser equacionada em números porque é uma diferença abismal. E esta diferença de velocidade, de frequência de informação que se passa ao nível atómico e ao nível quântico, que leva a que todos estes objetos que são maioritariamente feitos de espaço vazio e que giram uma velocidade absolutamente alucinante e com uma frequência que nós não conseguimos sequer compreender, quando chegam ao nível da matéria, ou àquilo que é conhecido também como uma luz congelada em que nós vivemos, apresentem o aspecto aparentemente sólido que todos nós conhecemos. Podemos até brincar com isto, porque há muita gente que diz que nós somos maioritariamente feitos 70% feitos de água. E nós podemos dizer com ainda mais certeza que não, nós somos 99% feitos de vazio. E desse 1% sólido, 70% são água. Mas vamos deixar o campo do quântico e do infinitamente pequeno e vamos voltar de novo ao campo da realidade que nós conhecemos todos os dias. Mas que realidade é essa de que nós estamos a falar, afinal? As abelhas e outros insetos, por exemplo, percepcionam uma realidade de um ponto de vista absolutamente panorâmico e, portanto, a realidade que elas percepcionam é completamente diferente da nossa. Os morcegos percepcionam a realidade através dos ecos que emitem e as serpentes percepcionam a realidade através de ondas de calor. E os cães e outros mamíferos percepcionam grande parte da realidade através do olfato. Portanto, a realidade não é uma coisa única. A realidade baseia-se na percepção do que cada um consegue perceber da realidade. Se voltarmos ao filme da Matrix, nós vimos que aquelas pessoas dentro dos seus invólucros percebem a realidade através de um programa de computador que chega aos cérebros deles e que lhes faz perceber uma realidade que na realidade não existe. E eles nunca chegam a percepcionar a realidade é-lhes imposta através de um programa de computador. Ora bem, e a nós como é que nos chega a nossa realidade? É que nós também estamos dentro de uma caixa. Nós estamos dentro de uma caixa completamente fechada por todos os lados, mas que tem uma característica. A nossa caixa tem 5 pequenas aberturas. E estas 5 pequenas aberturas são os nossos sentidos. E é apenas unicamente através destas 5 pequenas aberturas, que são os nossos sentidos, que nós percepcionamos a realidade fora de nós. Mas vamos lá ver. Estas 5 aberturas, além de serem muito estreitinhas do ponto de vista da percepção, ainda não são aberturas francas. Elas têm um filtro que não deixam passar a realidade como ela é e, portanto, a realidade que nos chega é uma interpretação que é feita através destas 5 aberturas e que depois, dentro de nós, através de um mecanismo na parte de trás do nosso cérebro, ganha um significado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós não fazemos ideia nenhuma do que se passa fora de nós, porque tudo o que nos chega é filtrado e interpretado dentro de nós de uma maneira que nós não sabemos se corresponde ou não à realidade. É como a fábula da caverna de Platão, onde os escravos lá dentro só veem as sombras a passar e nunca chegam a ver os objetos reais. Nós ficamos mesmo sem saber se existe uma realidade fora de nós ou se toda a realidade é construída dentro de nós. Os físicos quânticos dizem-nos precisamente isso, que nós não temos hipótese nenhuma de saber a realidade que está a acontecer fora de nós. Mas os cabalistas vão ainda mais longe e eles dizem-nos que não existe realidade nenhuma fora de nós e toda a realidade é aquela que é formada dentro de nós e a que nós damos algum significado. Portanto, o que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que os nossos sentidos, ao invés de nos ajudarem a tentar entender o mundo à nossa volta, pelo contrário, eles bloqueiam-nos o entendimento do mundo à nossa volta, porque é tão pouca a quantidade de informação que eles conseguem absorver, e essa informação ainda por cima depois é filtrada, tratada e interpretada, que nós não fazemos ideia nenhuma
da real dimensão daquilo que se passa fora de nós, porque não temos capacidade de o observar. E se nós tivéssemos a capacidade de atingir toda a míriade de imagens, de cores, de sons e, eventualmente, dimensões que se passam à nossa volta, nós íamos ter uma ideia do mundo completamente diferente daquela que percepcionamos atualmente. E essa percepção do mundo nunca poderá ser feita a partir dos nossos sentidos, porque os nossos sentidos são absolutamente limitados nesse aspecto. Mesmo aquilo que nós conseguimos ver no infinitamente pequeno através de um microscópio ou no infinitamente grande através de um telescópio, está sempre limitado à capacidade do olhar, porque o olhar não muda, é na mesma o olho que olha através do microscópio, é o olho que olha através do telescópio e, portanto, a realidade é sempre percebida através da capacidade dos próprios sentidos. Ora bem, do ponto de vista quântico, o que é que isto nos diz? O que isto nos diz é que nós não estamos assim tão diferentes daquelas pessoas que estavam dentro dos invólucros e que a única percepção que tinham da realidade era a percepção que lhes era conduzida através de um programa informático, pois eles, tal como nós, não fazemos ideia nenhuma do que se passa fora de nós, pois toda a informação que possuímos é criada dentro de nós. Este é o primeiro de 6 vídeos que eu vou dedicar a este tema. Os outros 5 vão ser cada um sobre um dos sentidos físicos analisados de um ponto de vista quântico. E eu recomendo-vos mesmo que não percam nenhum deles, pois vão ter muitas surpresas de como se processa cada um dos nossos 5 sentidos e de como cada um deles manifesta a realidade dentro de nós. Se este vídeo teve algum significado para vocês, eu convido-vos a deixarem o like e a permanecerem no canal. Eu, pela minha parte, quando os vídeos estiverem completamente concluídos, vou deixar o link para todos eles na descrição deste vídeo. Ainda não estão, vou fazer um de cada vez, mas quem vir isto mais tarde, o link vai ficar na descrição do vídeo para, depois deste vídeo inicial, poderem consultar todos os outros. Eu agora, pela minha parte, vou desafiar a minha própria teoria e ver se, efetivamente, os eletrões desta maçã estarão eventualmente sossegados nesta altura e num próximo vídeo eu vos direi como correu esta experiência. Para já eu despeço-me com toda a luz e todo o agradecimento e dou-vos as boas-vindas até ao próximo vídeo do canal Chaumbra.